Fala, gente boa! Bom, eu tinha me esquecido de mencionar no vídeo anterior, né? Mas a extensão inicial, né? Eu tinha dito que a então picada de Três Barras, ela entre 1839 e 1842, ela foi transformada, né? Ela foi transformada em uma estrada, né? Essa estrada, né, de Três Barras, a princípio, ela tinha 10.801 braças de extensão e tinha entre de 20 a 30 quilômetros de braças, né, de largura. Né? Eu tentei encontrar, né, transformar esses números em metros, né, só que eu não consegui. Né? Então isso eu fico devendo para vocês. Tá? Mas repetindo, 10.801 braças. Então essa era a extensão inicial, né, da estrada Três Barras. Uma outra informação que eu acabei esquecendo, tá? Foi que o responsável, né, o chefe das obras, da abertura dessa estrada, foi o Antônio de Oliveira Camacho. Né? O Antônio de Oliveira Camacho, que era um dos maiores, se não o maior, dono de terras aqui da região. Então ele tinha muitas terras, inclusive no que mais tarde viria a ser Joinville. E ele tinha muitas terras nessa região de Três Barras, que equivale hoje a Garuva. Né? Então obviamente, ele era o maior interessado em que essa estrada ela saísse, ela fosse aberta, né? Então, por uma questão óbvia, ele tinha muitas terras na região, né? Então, repetindo, ele foi o responsável, ele foi o chefe da equipe que abriu essa estrada, a estrada de Três Barras, né? Embora essa estrada ela tivesse sido aberta já há um bom tempo, né? Ela só veio a ser calçada entre 1848 e 1852. Existem aquelas lendas, né? Existe aquela crença de que aquele caminho que hoje a gente conhece como caminho do Monte Cristo, ele teria sido aberto por jesuítas lá no século XVII e que ali estariam encontrados estariam escondidos tesouros, só que isso não passa de lenda, né? Inclusive eu tenho uma foto aqui, ó, para mostrar para vocês de um trecho do que hoje, né, um trecho do antigo caminho de Três Barras, tá? Vamos repetindo, esse calçamento que vocês estão vendo aqui atrás desse cara aqui, né? Possivelmente ele foi feito entre 1848 e 1852. Isso não tem nada a ver com jesuíta, tá? A abertura desse caminho é bem mais recente, né? Repetindo, a estrada ela foi aberta entre 1839 e 1842 e ela só foi calçada bem depois disso, né? Já entre 1848 e 1852, né? Tem mais uma outra foto aqui de um trecho, né, do que hoje a gente conhece como caminho do Monte Cristo, né? Aqui mais uma foto, tá? Na verdade, né, eu tinha dito no vídeo anterior que a primeira menção a esse caminho data de 1730, tá? Na verdade, o que vocês estão vendo, esse caminho aqui no meio do mato, tá? Ele é muito antigo, tá? Muito anterior à chegada dos europeus, tá? Bom, o que mais tarde veio a se tornar a Estrada Três Barras, na verdade, é uma continuação de um peabiru, tá? Já vou explicar a vocês o que é um peabiru. Tá? Peabiru, na verdade, não era um peabiru, eram sim muitos peabirus. O que eram os peabirus, né? Peabiru é uma palavra de origem tupi-guarani que significa caminho, caminho amassado, né? Caminho, caso não esteja enganado, esse é o significado. Caso eu não esteja enganado, esse é o significado dessa palavra. Caminho de mato amassado, uma coisa assim, tá? Caminho de mato amassado. Vem de peia beiu, tá? Então, essa expressão indígena peia beiu, ela acabou dando origem à palavra peabiru, que significa caminho de mato amassado, tá? Bom, esses peabirus, esses caminhos indígenas, tá? Eles tinham início no que hoje é a cidade de São Paulo e elas terminavam no que hoje é a cidade de Cusco, no Peru, tá? Estima-se que essa rede de caminhos indígenas tenha mais de 3.000 quilômetros, tivesse mais de 3.000 quilômetros de extensão. Muitos desses antigos caminhos indígenas ainda existem, né? Alguns, né, como no caso, né, que eu acabei de mostrar para vocês,
eles acabaram sendo mantidos pelos europeus, né, e transformados em estradas, como foi o caso da Estrada Três Barras. A Estrada Três Barras, ela surgiu a partir de um antigo caminho indígena, tá? Bom, há a hipótese de que, na verdade, essa rede de caminhos indígenas, eles não terminavam em Cusco, né? Eles terminavam em alguma localidade às margens do Oceano Pacífico, isso no Peru, tá? Obviamente, essa rede de caminhos indígenas, elas não se resumiam ao Brasil. Como eu disse ainda há pouco, elas cortavam o Peru, cortavam a Bolívia e cortavam o Paraguai, tá? Inclusive existiam extensões de piabirus, né, que chegavam até Florianópolis, né, e até Cananéia que fica no litoral sul de São Paulo. Bom, por que eu estou falando tanto desses piabirus, desses caminhos indígenas, né? Bom, por causa desse cara aqui, ó, né, do Álvaro Núñez Cabeça de Vaca, perdão pelo péssimo e ridículo espanhol, né? Então, esse aqui é o popular Cabeça de Vaca, tá? Sim, esse era o nome do cara, tá? Não era apelido, era o sobrenome do cara, tá? Álvaro Núñez Cabeça de Vaca, tá? Esse cara aqui, ó, né? Com cara de poucos amigos, né? Esse rapaz aqui com cara de poucos amigos. Bom, por que eu estou citando esse espanhol, né? Bom, ele foi um nobre, um membro da nobreza espanhola, e ele, durante um período bem curto, entre 1542 e 1544, ele foi o governador da província de Rio da Prata, da governadoria de Rio da Prata, caso eu não esteja enganado. Enfim, ele foi governador de um dos territórios espanhóis aqui na América do Sul, né? A sede desse governo era em Assunção, que, como é sabido hoje, é a capital da República do Paraguai, né? A capital do Paraguai. Bom, antes de chegar lá em Assunção, ele teve que passar aqui por Santa Catarina. Bom, essa foi uma viagem bem longa. Ele partiu de um porto, uma cidade espanhola conhecida como Cádiz. Então, do porto dessa cidade espanhola, da cidade Cádiz, né? Ele saiu no dia 20 de novembro de 1500, no dia 6 de novembro de 1540, a expedição liderada pelo nosso glorioso Cabeça de Vaca, tá? Ela saiu da Espanha em 1540 e, curiosamente, eles pararam no que hoje é o município de Cananéia, né, que, como eu disse ainda há pouco, é lá no litoral sul de São Paulo, e de Cananéia, esse navio que os conduzia, que era um navio veleiro chamado Santa Luzia, né, o Santa Luzia, ele acabou de Cananéia, ele foi até a ilha de Santa Catarina, ou seja, onde hoje é Florianópolis. E do que hoje é Florianópolis, acredita-se, tá, que ele teria saído do que hoje é Florianópolis ou através de uma caravela, que era uma embarcação mais rápida, menor e mais ágil do que um navio veleiro, né? Ou através de uma embarcação que era movida tanto por vela quanto por remo, né? Não se sabe bem em qual tipo de embarcação ele, né, o Cabeça de Vaca, a expedição dele, saíram de Florianópolis, tá? Do que hoje é Florianópolis, ou melhor dizendo, né? Bom, eles acabaram chegando na ponta norte da ilha de São Francisco, e dali também não se sabe do qual teria sido o tipo de embarcação do qual eles fizeram a travessia entre São Francisco e Garuva, tá? O fato é que, possivelmente, essa expedição do Cabeça de Vaca, isso já em 1541, no dia 21 de outubro, caso eu não esteja enganado, de 1541, né? Em outubro de 1541, ali no final de outubro de 1541, eles acabaram chegando no que hoje é Garuva. Possivelmente, tá, a hipótese mais plausível é que a expedição do Cabeça de Vaca ela tenha chegado, ela tenha iniciado o seu trajeto no que hoje é uma localidade chamada Porto Cavalinho, né? Por que tem esse nome de Porto Cavalinho? Porque lá no século XVII, existia uma fazenda pertencente ao Luiz Rodrigues Cavalinho, que era genro do Manuel Lourenço de Andrade. Para quem não sabe, o Manuel Lourenço de Andrade, que hoje é nome de rua em São Francisco, foi o fundador da cidade de São Francisco, isso em 1658. Então, possivelmente nessa época, 1658, lá no século XVII, nessa região, que hoje é a região de Porto Cavalinho, na divisa entre Garuva e Joinville,
existia essa fazenda, pertencente a um dos fundadores de São Francisco. Pois bem, essa expedição do Cabeça de Vaca, que como eu disse ainda há pouco, tinha como destino Assunção, tá? Ela era composta por 250 homens, tá? E 26 cavalos, e ainda havia uma quantidade bem grande de bagagens, né? E também, além desses espanhóis, né, havia um número até bem considerável de guias, né? Guias indígenas, né? Bom, e quem que eram esses espanhóis? Bom, havia a equipe de governo, os burocratas, né, os funcionários públicos que fariam parte do governo do Cabeça de Vaca, né? E além desses funcionários públicos, né, possivelmente também havia algum nobre no meio, né? Essa expedição era composta de, até farei uso aqui da minha colinha, né? De 24 cavaleiros, de 50 cabuzeiros, né, que eram militares, 50 rodeleiros, 100 balisteiros, 2 frades, né, 2 religiosos, obviamente, e, bom, basicamente era isso. Esses eram os 250 espanhóis, funcionários públicos e militares, né, eram 94 militares, 294 militares, né, funcionários públicos, 294 194 militares e mais esses 2 padres, né, 2 frades, né, melhor dizendo, tá, esses 2 religiosos, né, basicamente esses eram os constituintes, né, dessa expedição do Cabeça de Vaca. Então, muito antes, né, que essa região ela passasse a ser, enfim, povoada, ter pequenos vilarejos aqui na região, lá em 1541 já havia, né, uma expedição de europeus que passou aqui pela região, né? No caso, a expedição liderada aqui pelo nosso amigo, né, o famoso Cabeça de Vaca, né? Esse nobre espanhol que era o líder dessa expedição, né? Bom, pode ser que eu tenha deixado, possivelmente eu deixei alguma informação importante de fora, mas é muita coisa, é muita informação para esse cérebrozinho pequenininho e limitado aqui, né? Bom, quem tiver alguma informação, tanto a respeito desse caminho do Monte Cristo, da Estrada Três Barras, da Estrada Palmeiras, até do próprio Cabeça de Vaca, né? Dessa expedição do Cabeça de Vaca, por favor, comente aqui embaixo, tá? Qualquer comentário é bem-vindo, tá? Isso só enriquece o canal, tá? Bom, já ia me esquecendo, esse aqui é um livro, tá? É um livro ótimo, por sinal, que eu recomendo a vocês, que é de autoria do Raul Olavo Quanto, tá? Um cara daqui de Joinville, que é autor de 3 livros a respeito dessa região da Estrada Três Barras. Então ele é o maior conhecedor em relação a esse assunto, né? Tanto dessa expedição do Cabeça de Vaca quanto da história dessa região de Três Barras. Ele é possivelmente o maior conhecedor da história dessa região, né? Repetindo, Raul Olavo Quanto, o autor aqui desse livro, tá? Um livro que eu recomendo a vocês, tá? Então vou ficando por aqui. Mais uma vez, obrigado pela paciência, pela atenção de vocês, pelo carinho de vocês, enfim, aquilo tudo de sempre, e como sempre, fui!